Fala, meus copies de milhões, voltando aqui a fazer as nossas análises semanais, né? Tava meio sumido. Mas vamos aqui direto ao ponto, tá? Uma cópia aqui do Carlos. E essa cópia aqui, galera, é sobre memorização, tá? Passar em concurso público, se eu não me engano. Então, sem mais delongas, vamos começar aqui pela lead, como sempre. Pelo que eu vi aqui por cima, tá? O Carlos foi bem organizado, então ele usou o script ali, acredito eu que do Stefan George. E ele seguiu à risca cada etapazinha, né? Colocando todos os pontos ali do script e foi alimentando ali. É uma boa forma aí de você que é iniciante em copy também fazer, tá? Assim você garante que não vai deixar passar nada batido, beleza? Então vamos lá. Identifica o problema, né? E aí ele começa ali falando o seguinte: lembro quando eu estava me matando de estudar antes de fazer a prova de um concurso público. Era meu sonho conseguir passar, mas nada entrava na minha mente mesmo. Deixando aqui, ó, galera. Quando vocês estiverem escrevendo a copy, lembrem-se que você está escrevendo, vai uma pessoa narrar. Então sua copy aí tem que estar fluida de ler, senão vai dar muito trabalho ali pro cara que vai fazer essa narração, né? Olha só aqui, ó. Nada entrava na minha cabeça, nada entrava na minha mente, mesmo aí, tipo, pulou para outra linha, né? O ideal seria deixar aqui na mesma linha, entendeu? Não faz sentido esse mesmo estar aqui com 3 pontos. Então, eu não vou mexer aqui no arquivo, né, que é o arquivo aqui do Carlos, mas não faz sentido esse mesmo estar aqui, sendo que ele seria o início dessa segunda frase, né? Então fica um pouco confuso quando o teu locutor for fazer a narração. Então, beleza, mesmo deixando de dormir várias noites, eu já estava me dando uma preguiça tão grande. Cara, tá. Se for a copa inteira, assim, vai ser bem difícil da gente analisar, tá? Já estava me dando 3 pontinhos, uma preguiça tão grande e um desânimo quando lembrava das coisas ruins que meus professores. Cara, tá muito complicado aqui de ler a sua copy. Lembrem-se, vai ter uma pessoa para narrar, né? Se eu tô com dificuldade de ler, imagina um cara que vai narrar isso aqui. Uma preguiça tão grande e um desânimo quando lembrava das coisas ruins que meus professores e colegas de sala e até meu pai me falavam. Eu era burro e preguiçoso e não iria conseguir nada na minha vida. Por muito tempo, essas duras palavras me fizeram sentir que, mesmo que tentasse, não conseguiria ter sucesso em nada que eu fizesse. Quando foi a última vez que, quando foi que você passou por alguma destas coisas pela última vez? Talvez quando você queria tanto passar em um concurso público e precisou virar noites e noites para tentar lembrar do que ia cair na prova. E quando chegou na hora, esqueceu tudo. Pareceu que nem tinha estudado. Legal, aqui a gente vê claramente, né, que é uma lida aí de, de problema, solução, tá? Ele tá descrevendo aqui o problema e logo em seguida eu acredito que vai mostrar a solução. Eu gosto de iniciar a copy, né? Vocês já estão bem acostumados, falando o cotidiano do público ali, alguma situação, seja em formato de história, seja em formato de lead aqui de problema-solução, enfim, praticamente todos os tipos de lead dá para você iniciar descrevendo o cotidiano do público. Então, é um ponto positivo aqui dessa copy, beleza? Beleza, vamos continuar. Tá, precisou virar noites e quando chegou a hora, esqueceu tudo e tal. Ou quando você queria se candidatar a um concurso, mas sentia muito medo de não conseguir por achar impossível ter bons resultados nas provas. E você se sentindo uma pessoa inútil por achar que todo mundo consegue menos você. E pior ainda, a sua família acreditando em você, pensando que você ia ser um grande médico ou um promotor ou um policial, recebendo um salário alto. Talvez com toda essa pressão em cima de você, tenha te preocupado muito mesmo e você nem tenha pensado. Ficou um pouquinho estranho, tá? Essa parte aqui. Isso aqui é ok, né? A pressão e tal, tudo mais da família, dos amigos. Porém, essa parte aqui ficou um pouco. Não gerou tanto impacto, né? Tenha te preocupado muito mesmo. E você talvez nem tenha pensado. E, cara, tá bem, bem difícil de ler, exatamente porque tá quebrando muitas linhas aqui.
e não tá quebrando numa sequência lógica, né? Tipo, no meio da frase, pum, corta e vai para o próximo parágrafo. Daí isso acaba prejudicando aqui a leitura. Tem que rever isso aqui, tá? A cópia inteira aparentemente está assim, então tá bem difícil de ler aqui. O que seria do seu futuro daqui para frente? Talvez isso tenha te dado crise de ansiedade, ter chegado perto de cair em total depressão. E com isso, você resolveu desistir de tudo. Mas se você continua incansavelmente enfrentando esse tipo de situação e ainda assim não ter conseguido resultado, esse pode ser o vídeo mais importante da sua vida, porque, cara, tá muito ruim de ler. Tô com uma dificuldade enorme de ler aqui, galera, porque tá quebrando a linha. Não sei se vocês estão com essa mesma percepção que eu. Mas tá quebrando a linha, né? Exatamente no meio da frase, quebra a linha para a próxima, pula para a próxima linha. E tá prejudicando bastante aqui a minha leitura. Mas deu para perceber, né, que tem um gancho aqui. Esse gancho, na minha opinião, ficou um pouco fraco, tá? Porque ele meio que desconstruiu um pouco essa vontade que ele tem de querer passar no concurso. E depois ele fala, não, mas se você quer realmente passar no concurso, então esse pode ser o vídeo mais importante. Ele descreveu toda uma situação difícil, desconstruiu rapidamente a situação e já criou um gancho, dizendo, ó, se você está passando por isso, então você precisa ficar nesse vídeo. Não vai por esse lado. Eu sei que você meio que tentou um pouco, né? Segmentar o público, acredito eu, mas não precisa, tá? Se o cara chegou até esse momento, provavelmente ele já é o público que é a persona desse projeto aqui, desse produto. Então não precisa segmentar o público nesse gancho aqui em específico, tá? O ideal, faz uma super promessa e cria esse gancho logo em seguida, tá? E diz que vai resolver os problemas dele. E não se ele ainda tem ou tá passando. Ó, se você continua incansavelmente, não precisa, tá? Disso aqui. Você pode criar já uma super promessa e já adicionar logo o gancho aqui antes de finalizar sua lead. Ó, como a gente, né, suspeitou ali, ó, problema solução. Nos próximos 3 minutos e 15 segundos dessa curta apresentação, vou te revelar um simples truque mental que pode fazer você que tem dificuldade em aprender e memorizar os estudos começar a aprender mais rápido que o normal e aumentar 10 vezes mais a capacidade da sua mente usando apenas 17 minutos do seu dia. Tentei ficar horas estudando, revisando o mesmo conteúdo e até passando noite sem dormir, que acabam prejudicando muito a sua saúde. Ficou interessante aqui. Eu não sei se esse truque mental sozinho ele é tão forte, né? Ele causa desejo ali no público. Ou curiosidade a ponto da pessoa querer continuar no vídeo realmente. Eu sempre gosto de colocar uns nomes bem diferentes e às vezes até incongruentes, né? Como eu falei já, quando eu fiz um PLR para economizar energia, né? Eu falava, ó, esse aqui é um gato legalizado que vai forçar a sua conta de energia a vir mais barata e tal. E se você ficar comigo até o final desse vídeo, eu vou te mostrar como você pode ter esse gato na sua casa de forma 100% caseira, sem precisar instalar nada e tal. E aí já quebra a objeção e tudo mais. Então, isso aqui não está gerando tanto desejo o suficiente, né, para prender a atenção do público. Então, achei um pouquinho fraco aqui essa grande promessa que ele colocou aqui. Aí, beleza, né? Vai fazer agora a introdução do mecanismo único e tudo mais. Mas antes de compartilhar com vocês sempre o truque mental, vou mostrar para você como conseguir descobri-lo. E como era a dificuldade que eu tinha de aprender. Saía mal em tudo. Já repeti 3 vezes seguido o terceiro ano do ensino médio. Não sei se isso aqui é interessante. Tá? Vamos continuar aqui, daqui a pouco eu dou um feedback sobre isso. E reprovei em um concurso público, que estudei muito para tentar passar, e após isto, meu pai decidiu bancar minha faculdade, mas não me saí bem como ele esperava. Eu era eu, 3 pontinhos, era um desastre. Cara, por qual motivo esse eu não está aqui nessa outra linha? É isso aqui que está gerando dificuldade, é um absurdo aqui para avaliar essa copy. É só essa questão aqui, das linhas estarem cortadas, né, as frases, e aí pula para a próxima linha. Minhas notas eram tudo abaixo da média. Meu pai mesmo já tinha desistido de mim, ele não tinha nenhuma
expectativa que seu filho iria ser alguém na vida. Tava tudo de mal a pior. Mas depois de um certo acontecimento em que eu encontrei o professor substituto chamado Eric na faculdade, que eu fazia anteriormente, fez com que toda aquela situação ruim que eu estava passando mudasse completamente. Ele era uma pessoa bem simples, era branco, alto, de cabelo escuro e usava óculos extremo fundo de garrafa. Era um pouco esquisito, para falar a verdade, mas a inteligência dele era de outro nível. E bem depois ele me escolheu, me conheceu melhor e descobriu o desastre que eu era na faculdade. Interessante, eu gosto também, galera, de vários detalhes ali da história. Isso deixa a história mais rica e mais plausível, tá? Quanto mais detalhes você colocar, melhor. Ficou bem legal esse trechozinho aqui, apesar de que tá um pouco complicado de eu conseguir entender por causa dessa dinâmica que ele usou aqui de ficar cortando a frase, né? E passando para a próxima linha. Mas beleza, vamos lá. Nós conversando por um tempo, ele me dava muitos conselhos, então, como ajuda, ele me recomendou algo um pouco estranho. Sobre um simples truque mental que eu poderia tentar. Fiquei surpreso e de primeira não acreditei, é claro, porque eu nunca vi falar disso antes. Mas depois que usei, vi que essa técnica é tão diferente e poderosa que ela ativa um lugar específico do seu cérebro e vai contra tudo que você já passou ou testou. Igual a ter que ficar horas olhando o mesmo conteúdo e não conseguir lembrar do que estudou. E também ficar sofrendo com falta de foco e concentração no que você quer aprender. Ó, aqui é o mesmo problema. E se você ainda continua sofrendo com isso, compartilharei. Nossa, ficou meio estranho. O mais rápido possível com você. Aí, mesmo problema aqui, ó. Nos próximos minutos, sobre o simples truque mental que usei para sair da mesma situação que você está passando no momento. Cara, tá tão ruim de ler que eu não tô conseguindo absorver bem as informações aqui, tá? Mas o truque mental tá me incomodando. Parece algo genérico. Ali ele falou, né, que usa uma parte específica do cérebro. Isso aí eu gostei, essa parte aí que ele fala disso. Porém, ainda não tá me gerando desejo, esse truque mental sozinho. Falta algo. Não parece um mecanismo único, na verdade. Parece algo muito genérico, né? O mecanismo único, ele tem a característica ali de ser algo que desperta muita curiosidade e desejo ao mesmo tempo, né? O truque mental sozinho não me tá gerando essa sensação. Mas vamos lá. Então, o que seria esse truque estranho que estou falando? Como ele funciona? Será que você consegue usar? Certeza que nesse exato momento você esteja com algumas dúvidas, mas fique tranquilo que eu responderei tudo logo a seguir. Também deixarei um depoimento de uma grande amiga minha para você poder entender melhor como funciona e como é o resultado que esse simples truque mental pode trazer para a sua vida de forma rápida. E você verá que esse truque estranho pode ser usado de forma simples e por qualquer tipo de pessoa. Então pode ficar tranquilo que eu compartilharei com você. Então continue comigo que a seguir vou mostrar o que minha amiga Júlia comentou sobre as mudanças que teve na sua vida. Cara, não tá ficando legal, tá? Não tá ficando bom. Os benefícios você tem que falar de uma forma muito clara ali pro público, né? Tá meio genérico aqui a forma como você tá falando. Isso aqui, na verdade, tá tentando quebrar a objeção também, né? Dizer que qualquer pessoa consegue e tudo mais. Só que tá muito estranho aqui a forma como tá sendo falada. Não é, tipo, a linguagem tá estranha. Não é uma linguagem, assim, mais informal que você usa no dia a dia. Ao mesmo tempo, também não é algo muito culto, né? É uma linguagem simples. É tipo um mix, né? De uma hora tá muito simples, outra hora tá muito culta, sei lá. E parece que não segue um raciocínio lógico, né? Na fala aqui. Eu tô achando bem estranho aqui, na verdade. Principalmente esse trecho aqui ficou bem estranho. Eu não consegui entender muito bem. Eu sei que tá tentando meio que quebrar a objeção. Citou ali uma persona, mas não mostrou o depoimento ainda, né? Acho que já caberia mostrar algo, né? Tipo, ó, esse truque mental, ele é capaz de
te dá o superpoder de decorar tudo que você quiser, assim como aconteceu com a Júlia. E aí já bota algo que aconteceu com a Júlia. E se você quer também ganhar esse superpoder aí da memorização, fique comigo pelos próximos minutos que eu vou te mostrar. Cara, é tão simples. Usa uma linguagem mais simples, faz uma promessa mais forte e tenta deixar uma linha de raciocínio mais objetiva, mais clara, né? Que a pessoa bata o olho ali, entenda o que está acontecendo. Em vários momentos aqui tá bem estranho a linguagem e tá bem difícil de entender. Quem eu sou, mais elementos credibilidade. Creio que você entendeu melhor depois do depoimento da Júlia. Mas. Ah tá, aqui vai entrar um depoimento. Pelo que eu tô vendo aqui, um depoimento em vídeo. Entendi. Creio que você entendeu melhor depois do depoimento da Júlia. Não precisa falar isso. Explicarei melhor em detalhes a seguir. Também não precisa falar isso. E eu peço perdão. E eu peço perdão, na outra linha, né? Por não ter me apresentado logo no começo para você. O meu nome. Aí pula de linha. É Carlos Almeida, eu tenho 39 anos, sou casado com a Rafaela. Temos uma filha de 3 anos chamada Luana. E atualmente estou morando em São Paulo. Sou um juiz bem informado e com muitas qualificações na minha área. E me tornei uma pessoa bem-sucedida, ganhando mais de 33 salários por mês. Caraca! Um juiz ganhando mais de 33 salários por mês. Com o passar do tempo, fiquei pensando bastante sobre as dificuldades que tive que passar, mesmo tendo mais oportunidades que outras pessoas. Eu não conseguia de jeito nenhum dar orgulho para minha família. E sei que não é tão fácil passar naqueles concursos públicos, ainda mais naqueles que você mais tem vontade de querer passar. Então, eu decidi que quero compartilhar com você e vou te ajudar, como o professor Eric me ajudou antes também. Cara, tá muito estranho isso aqui, eu não tô entendendo nada mais. Vou te mostrar o que eu usei para passar em um dos concursos públicos mais difíceis que existe. E quero te falar que entendo muito bem como essa dificuldade que você está passando nesse momento. Com medo de não conseguir atuar em uma profissão com um salário bom e do seu gosto, talvez. Você também tenha muitos traumas passados de pessoas que desacreditaram de você. Cara, tá muito, muito difícil de ler. Se eu tô com dificuldade de ler, aí automaticamente eu não consigo absorver o conteúdo. Então isso tá me atrapalhando muito aqui na leitura, tá? Mas vamos lá, galera, vamos tentar ler essa copa até o final, para ver se eu consigo entender um pouco melhor. Beleza, aí aqui história emocional, mas quer dizer uma coisa, a culpa não é sua, a vida é cheia de dificuldades, mas com algumas soluções você pode facilitar tudo isso. E o simples truque mental é uma destas soluções que você pode mudar completamente sua vida. Então, peço que continue comigo nesse vídeo para você poder usar essa técnica hoje mesmo. Cara, o pior é que tem trechos da Copa que estão bons, mas tem vários outros que estão complicados ali de entender e de conseguir absorver o raciocínio ali que o nosso aluno aqui fez, né? Então, assim, vai ser bem difícil eu poder dar um feedback aqui dos trechos que eu acho que dá para melhorar e tudo mais. Exatamente porque tem trechos que estão bons, especificamente, porém tem trechos ali que tá atrapalhando muito a leitura. E eu não estou conseguindo absorver o conteúdo que ele está tentando passar ali. Por exemplo, um trecho aqui ficou bom. Isso aqui eu não colocaria, tá? A vida é cheia de dificuldades, mas com algumas soluções você pode facilitar tudo isso. Eu sempre estou implementar uma dessas soluções. Cara, não precisa colocar isso aqui. Que você pode mudar completamente sua vida. A pessoa não quer mudar completamente a vida, ela quer passar no concurso. Peço que continue comigo nesse vídeo, porque você pode usar essa técnica ainda hoje. Tenho certeza que você vai emagrecer no final do vídeo. Eu quero te contar rapidamente em detalhes sobre isso. Como exatamente conseguir usar esse simples truque mental. E se não fosse esse certo... não tá... Os parágrafos, tá, galera? Eles não estão condensados, assim, as informações. Então, de uma hora ele acaba de falar algo e depois já muda totalmente de assunto.
E aí acaba que estraga a copy isso, tá? Eu percebo esse erro em algumas copies aí que eu analisei recentemente, eu percebi esse mesmo erro. Acabou um assunto, já muda drasticamente, não tem a transição suave entre os assuntos, né? É algo que eu falo aqui para vocês, né? Uma cópia ela tem que ser fluida, tá? A comunicação ela tem que ser suave ali, não pode causar desconforto em quem está do outro lado, né? Se eu estou sentindo desconforto aqui, imagina um cara que está se divertindo ali nas redes sociais, de repente, opa, achei algo que me interessa. Ele clica, quando cai na página, começa a ler as informações desordenadas, meio estranhas. Pô, o cara não vai assistir até o final, né? Então aí essa copy tem esse defeito, tá? Em vários momentos parece que corta de um assunto para o outro muito rápido e acaba que prejudica aqui o entendimento geral da copy, né? Então, beleza. Se não fosse um evento trágico, eu não teria conhecido esse simples truque mental que eu compartilharei com você. Não precisa usar compartilharei, né? Que eu vou te falar o que é. Usa palavras simples. Me lembro dessa tragédia como se fosse ontem mesmo. Estava perto das férias do meu colégio e das provas também. Estava enfrentando o terceiro ano do ensino médio. E eu estudando bastante, como sempre, mas não estava focado assim porque eu era o melhor da turma. Hum, cara, lá no início da COP, ou então eu tô ficando louco, né? No início da COP, ele era o pior aluno da sala e o pai dele reclamava que ele não ia ser ninguém. Agora, no ensino médio, no terceiro ano do ensino médio, ele já é o melhor aluno da sala. Não tá coerente a história, né? A gente acabou de encontrar um grave erro aqui na história. E eu estudando bastante, como sempre, mas não estava focado não estava, mas não estava focado assim porque eu era o melhor. Cara, tá muito ruim essa frase aqui de entender. Mas sim porque eu era o pior da turma. Ah, tá. Beleza. Olha só como tá tão complicado de ler que agora que eu vi que ele falou que era o pior da turma. Eu sempre fui assim, estudava muito, mas não conseguia aprender quase nada. E o que? Aí pula para a próxima linha. Eu aprendia, cara, tá muito, muito complicado. Era pela ajuda dos meus amigos e colegas, mas não me sentia um inútil. Na verdade, era o contrário. Me senti um cara bastante sortudo por ter pessoas que me ajudavam, mas chegou uma semana que fiquei doente. Era uma gripe bem forte, então fui levado a um hospital bem longe por falta de remédios. Nos outros que eram mais perto de casa, então tive. Caralho, tá muito ruim de ler. Então tive que fazer a prova após todos da minha sala terem feito. Depois de uma semana na cama doente, chegou o dia da prova, então tive que dar o meu melhor. Então após as provas, estava lá em casa esperando chegar o resultado das provas. Não sei se eu estou entendendo bem. Pois a diretora do colégio, que gostava muito de mim, que era muito amiga da minha mãe, me disse o seguinte: Olá, Carlos. Entreguei os resultados para os seus pais. Gostaria muito de conversar com eles, tá bom? Eu vi que você se esforçou muito nos estudos. Eu respondi, tudo bem. Bom, nem estava sabendo como sai nas provas. Como sair nas provas, eu acho. Mas eu estava com um pressentimento bom até aquilo acontecer. Meus pais na cozinha olhando meus resultados após a diretora ter entregado para eles e eu lá bem tranquilo, sentado no sofá da sala com meu irmão caçula assistindo TV. Comecei a ouvir um barulho alto do meu pai e de panelas caindo e palavrões dele saindo na cozinha. E meu irmão, com medo, me chamou para ir para o quarto. Vi lágrimas saindo dos olhos dele, pois ele não gostava quando meus pais brigavam. E era algo raro de acontecer isso lá em casa. Então, levei meu irmão pro quarto dele e o consolei. E quando voltei, decidi ir à cozinha ver o que havia acontecido. Chegando bem perto, deu para ver eles discutindo sobre algo. A porta estava meio aberta, mas dava para ficar por trás. Então, fiquei no lado para que não me vissem. Pude escutar tudo que eles estavam dizendo e ouço
e ouço minha mãe falando, e ouvir, né, eu acho. O que aconteceu com o Carlos? Ele nunca foi assim no colégio. Vi ele se esforçando nos estudos, como que ele errou em tudo. Certeza que é má influência dos colegas dele. Meu pai retrucou. Não sei o que aconteceu, mas estou desapontado com ele. E o último é o último ano dele e ele fez uma porcaria dessa. Desse jeito, nem adianta eu pagar a faculdade dele. Isso é preguiça ou burrice. Se ele se importasse de verdade, ele estudava mais. Meu pai, mais sério, mas eu nunca achei que ele faria algo assim de mim. Isso me deixou bem triste, tirando o tanto que estudei, fiquei confuso, sem saber como que fui tão mal assim nas provas. Parece que não adiantou de nada eu ter me esforçado após esse ter me esforçado. Após esse acontecimento, meus pais conversaram comigo. Prometi que ia melhorar. Então minha mãe mandou para um colégio achando que no outro não ensinava corretamente. E por isso, e por eu repetir de ano, minha mãe me colocou em uma particular e eu estudava em escola pública. Ela era mais perto de casa e todos os meus amigos estudavam lá. Por isso eu gostava do outro colégio, mas quando fui para o outro, nada adiantou. Ficou muito confuso isso aqui. Eu estou tentando acelerar aqui na copy, mas está difícil, porque está quebrando muitas frases e aí eu fico sem entender o que está acontecendo. Mas no geral, a história ali, eu gostei de alguns detalhes, né? Tipo, ele ficar ali atrás da porta, visualizando ali o que estava acontecendo e tal. Isso é interessante, foi uma boa sacada. Mas tem que melhorar esses diálogos aí. Tem que melhorar o raciocínio lógico dessa copy. Não tá fácil de entender. Eu não sei como vai ficar o resultado final, né? Depois que o locutor fizer a narração e tudo mais. Eu acredito que o locutor vai ter muita dificuldade de narrar uma copy assim, onde está quebrando, né, as frases, no meio da frase, quebra a frase, pula para outra linha e perde ali, né, a dinâmica da leitura. Então, eu estou bem preocupado com relação a essa parte. Na verdade, desanimei dos estudos e de tudo. Meu pai continuou falando mal de mim, como sempre, mas dessa vez na minha frente. Ele falar na minha frente. E com esses acontecimentos desanimava mais e mais. Fiquei sem foco para nada. E aconteceu que repeti de ano outra vez. Já estava sendo zoado no colégio. Às vezes eu ficava pensando o que seria do meu futuro. No que eu iria trabalhar, sendo que eu não estava conseguindo nem me formar no ensino médio. Esse era um dos meus pensamentos que quase me fez cair em depressão. Mais um dia, fiquei animado com alguma coisa. Isso me fez decidir o que queria para minha vida. Bem, antes, o sonho do meu pai era me ver formado na faculdade de Direito. Mas um que tomei fez ele desistir desse sonho. Mas certo dia minha mãe me deu uma boa ideia. Ela falou o seguinte: filho, por que você não faz um concurso público? Eu pensei, verdade, né? Isso nunca veio na minha mente. Fiquei animado com essa ideia. Talvez se eu passasse em algum concurso, meu pai iria acreditar mais em mim. E eu nunca havia feito essa prova, mas custava nada tentar, né? Mas para isso, eu tinha que focar novamente nos estudos. Foi o que comecei. Mas acabou que no final não saiu como eu esperava. Tinha me candidatado a um concurso da Polícia Militar e após focar nos estudos e conseguir concluir o ensino médio com 20 anos, eu foquei mais ainda para tentar passar no concurso. E eu estudei alguns meses para logo no final não conseguir atingir a pontuação necessária para passar. Pelo que vi, não foi fácil como eu pensei que era. Estava tão animado e estudei tanto. Na hora esqueci de quase tudo, não lembrava da maioria das coisas que estudei. Mesmo mesmo tendo virado várias noites sem dormir. Meu pai nem reagiu sobre isso. Cara, tá muito difícil de absorver o conteúdo dessa copy. Eu tô me esforçando ao máximo aqui para absorver o conteúdo, mas tá muito difícil.
Até dá para entender, assim, mas é como se estivesse nublado. Sabe quando você está dirigindo uma estrada nublada, uma estrada que você já conhece, e você sabe mais ou menos onde é que tem curvas e tal, então você consegue ir a certa velocidade, né? Você consegue saber ali o caminho que você está seguindo. Aqui tá nublado, é como se eu só conseguisse ver aquele trechinho, o risco amarelo ali no meio da pista e o risquinho branco do outro lado ali. Eu tô me baseando por esses dois risquinhos. E na minha frente tá tudo embaçado. Essa é a sensação que eu tô tendo ao ler essa copy. Mas é como eu falei, eu não sei como vai ser o resultado final. Quando o locutor ler, quando o locutor narrar, não sei se vai ficar mais fluido ali, né? A narração, né? De qualquer forma, eu acredito que tem muitos pontos para melhorar com relação à concordância, raciocínio lógico da copy. Galera, copy não é só copy pura, né? A gente tem que respeitar a gramática, a gente tem que respeitar português. Você tem que ter o mínimo de conhecimento em português para você ser copywriter, tá? Você não precisa ser um gênio, né, de saber todas as regras gramaticais, mas as mais básicas você vai precisar. Principalmente porque, lembre-se, você não está escrevendo a copy para você, está escrevendo a copy para uma pessoa que está do outro lado, né? Essa linguagem não é linguagem de concurseiro. Eu digo porque lá há anos, há décadas atrás, eu já fui concurseiro. Essa não é a linguagem que o público de concurso público fala, tá? E com certeza absoluta, o público de concurso não vai se conectar com essa comunicação aqui, dessa copy. Então, assim, esse nicho, ele é muito exigente com relação ao que está ali passando na frente dele. Isso aqui jamais prenderia a atenção de um concurseiro, tá? Sendo bem sincero, apesar de ser uma história legal, de ser algo desse nicho, desse público, eu acho dificilmente esse público aqui prenderia atenção nessa cópia, exatamente porque tem problemas aqui, né? Pô, é um juiz que tá. Um juiz que ganha 33 salários mínimos, que tá. Tipo, até a persona não casa com a linguagem, entendeu? É como se fosse um juiz que é semi-analfabeto, que tá falando aqui, e não faz sentido nenhum. A linguagem ela tem que ser 3, 4, 5 vezes melhor do que está hoje. A linguagem ela não está condizente com a persona, né, com o expert, digamos assim, desse produto, tá? Enfim, vamos tentar concluir aqui. Então, fez a seguinte pergunta, o tom de voz mais alto que poderia ser, meio sem saber, eu respondi meio na mente que ele mais sonhava que eu fosse me tornar o mesmo que eles, que seria advogado. Meu pai é formado nessa área, eu ganharei muito bem também, tinha interesse nisso, mas eu queria algo maior. Foi aí que pensei, quero ser um juiz. Meu pai, meu pai de costas, vira de frente para mim e fala: sério, mas será que você consegue? Você ainda tem que se formar na faculdade, e depois fazer o concurso para juiz, que é mais difícil ainda e tal, beleza, vamos acelerar, né? Como entrei na faculdade, eu mesmo teria que tomar uma atitude e focar nos estudos, que tinha que melhorar meu conhecimento, e eu entrei de cara nos estudos, mas eu tentava entender o que meus professores explicavam, tentava ficar animado nos estudos e, cara, até a faculdade estava. E, cara, isso aqui não é a linguagem de um juiz, né, galera? A linguagem não tá boa nessa cópia. Tá muito ruim para o nicho que ele escolheu, que é um nicho de concurseiro, tá? O concurseiro jamais cairia nesse tipo de cópia aqui. Provavelmente ele já sairia nos primeiros segundos. Até na faculdade estava se repetindo tudo de novo, o mesmo colégio e aquilo que prometi para o meu pai que ia conseguir. Parece que foi da boca para fora. Comecei a desanimar outra vez, não estava conseguindo nem acompanhar a faculdade. Tá ficando muito longo aqui a história, tá? Vou dar uma acelerada aqui porque tá muito longo a história. Com um professor substituto chamado Eric Fernandes, como te falei anteriormente, ele estava no lugar do professor Eudes Araújo, que acabou ficando doente, tal, aqui é a mesma, né, apresentação lá do Eric e tudo mais. Carlos, vi que você tem um desempenho nos estudos anda bem ruim, o que está acontecendo?
acabei sendo direto na resposta, disse sobre a dificuldade que eu tenho. Tá muito exagerado essa dificuldade também, tá, galera? Muito exagerado. Por um lado, gostei porque ele me entendeu melhor que os outros professores. Então, após isso, eu tentei me esforçar um tempinho e tal. Vou dar uma aceleradazinha. Mas eu queria descobrir de um jeito ou de outro. Então, ele me respondeu com um sorrisinho no rosto. O segredo é estudar bastante, Carlos. Após ouvir isso, fiquei um pouco triste. Disse que queria me esforçar mais. Então, eu, desapontado, viro as costas para ele. Mas quando eu dou uns 15 passos para frente, 15 passos para frente, ele me chama pelo nome e diz: Carlos, quero falar algo bem sério com você. Fiquei confuso na hora. Cara, não precisa desse suspense todo, desse vai e volta. Seja mais direto ao ponto. Tá? No mecanismo único, você não fica arrodeando, para depois falar o mecanismo, né? Tem que ser mais rápido, mais claro, mais objetivo aqui nessa Copa. Ele fala o seguinte: Carlos, o que você está sofrendo, antigamente sofria também. Então, posso conseguir te ajudar, porém é algo que eu não compartilho com outros. Mas eu não quero continuar te vendo triste assim. Não tá muito plausível, né, isso aqui? Bem surpreso com o professor, me contou tal. Ele falou sobre um simples truque mental que eu teria que usar. Também, de todos os meus problemas, falou que meu cérebro pode estar sofrendo com BDNF baixo. E caso você está precisando de cereais, fator neurotrófico derivado do cérebro, que pode ser localizado em várias regiões do seu sistema nervoso central. Para ficar mais claro, esse falta de não pode faltar de nenhuma maneira. A explicação está muito rasa, tá? Disso aqui. Ele é algo que, se tiver em falta, sua vida vira um desastre. Muito genérico. E por que será? Porque ele tem seus níveis baixo, médio e alto. Cara, tá muito ruim essa parte. A explicação tá péssima. Não falou nada com nada, genérico demais. Ó, sua vida vai virar um desastre. Isso aqui é muito genérico. Isso aqui não causa efeito nenhum. E por que será? A explicação mais rasa ainda. Então, tá. Não ficou legal isso aqui. E você tenha dificuldade em tudo o que você quer aprender, em tudo mesmo. E com isso você acaba tendo problemas de memória e um grande mau funcionamento do seu cérebro. E pode afetar suas emoções, trazendo transtornos de ansiedade e muito mais. Igual aconteceu comigo. E isso é algo que eu jamais quero que aconteça com você. Mas por que será que o nível abaixa? Pode ser que você esteja com essa dúvida, né? Não sei por que ele colocou isso aqui. Bom, muitos casos podem diminuir, tipo, uma depressão, crise de ansiedade, transtorno mental, lesões cerebrais em poucas horas. Cara, não faz sentido nenhum isso aqui tá aqui. Sentido nenhum. Mecanismo único da solução. Galera, essa cópia aqui me cansou. Sério mesmo. E como você poderia aumentar o seu nível de BDNF? Você pode aumentar com um simples truque mental que mencionei anteriormente. O que seria esse simples truque mental? São técnicas incríveis baseadas em simples exercícios mentais e físicos, junto de alguns hábitos que muita coisa. Isso aqui é muita coisa. Precisa no máximo 17 minutos por dia. Não parece. E eles permitem produzir uma alta quantidade de tal no sistema nervoso central para forçar o seu cérebro a aprender incrivelmente mais rápido e melhorar a memória em pouco tempo. Fraquíssimos benefícios, dá para ser muito melhor nisso aqui. Cara, foca nos benefícios, gasta tempo aqui, você gastou uma eternidade na história que é só fez arrodear e voltou pro mesmo canto e que não trouxe nada de efetivo, não gerou conexão nenhuma. E nas partes mais importantes, que é explicar o mecanismo único, explicar o mecanismo do problema, falar dos benefícios, está muito curto, muito genérico. As partes mais importantes ficaram muito ruins.
é algo incrível, por assim dizer. Ó, isso aqui também, ó, não gera efeito. E parece até mentira que existe algo assim. Essa frase aqui não vai gerar nenhum efeito no público ali. Não adianta você dizer que o seu método é incrível ou que esse método é incrível. Traga prova social, traga provas, estudos e tal. Não tem absolutamente nada, né? Mas eu quero comprovar para você como isso é incrível. Falou incrível duas vezes. Bom, há artigos mostrando sobre tal. Bom, isso é algo que teve muitos testes para poder ser aplicado atualmente. Então é realmente comprovado pela ciência que funciona. E por ele ser simples, natural e seguro e confiável, muitas características juntas, ó. Simples, natural, seguro e confiável. Agora eu quero te mostrar. Esse truque simples mental, vou te passar todas as técnicas e todos os exercícios que usei. Com essas técnicas eu consegui graduar na faculdade também, passar em 5 concursos públicos até me tornar juiz do Tribunal Superior. Nossa! Cara, não teria coragem de botar isso aqui numa copy, não. E você também pode conseguir o mesmo. Não tô falando da mesma profissão que estou, mas estou falando da... Opa, foi mal, galera. Mas estou falando daquela que você deseja, naquela que você mais sonha um dia conseguir. Mas para isso acontecer, olha, aqui tá ficando bom, né? Aí poderia detalhar mais. Aquela que você vai ganhar tantos mil, você vai poder comprar o carro que você sonha, você vai poder morar na casa que você quer, pagar o aluguel sem precisar depender de seus familiares e tudo mais. Cara, dava para fazer tanta coisa boa nessa copy, mas ela tá muito rasa, enrola muito nas partes importantes, é rápido e não, isso vai literalmente matar a conversão, né? Se você for rodar essa cópia assim, eu não rodaria, tá? Literalmente eu faria essa cópia do zero novamente. Tá? Do simples truque mental que eu também usei para poder conseguir, e com essa técnica você vai melhorar a forma de. Galera, eu tô lendo assim é porque tá difícil de ler, tá? E tudo que eu aprendi com o professor Eric eu compartilharei, mais uma vez, né? Eu compartilharei. Tô começando a tomar raiva dessa palavra aqui, compartilharei com você, e para que você tenha um acesso detalhado para... E como eu disse anteriormente, nele todas as técnicas que eu usei e tal, aprimorar o funcionamento social, aumentando a função do bem e tal, mostrar em detalhes no que tem por dentro o protocolo ativador cerebral. Uma delas é 10 técnicas, aqui, né, falando aqui da oferta, né, fazendo a transição. Cara, essa transição tá muito forçada, tá muito rápida, tá muito bruta. Não fez nenhum fascination aqui até agora. Não agregou valor nenhum para fazer oferta. Não criou contexto nenhum para fazer oferta. Então, assim, eu acredito que mais um grave erro aqui, tá? Beleza. Sem encontrado somente o protocolo. E é bem diferente das outras soluções, como remédios. Aqui, beleza, viabilizando outras soluções. E com esses outros métodos, você também perde seu precioso tempo sem ter nenhum resultado. Argumento muito fraco aqui. E o protocolo ativador cerebral é diferente e com certeza vai te entregar resultados. Cara, tá muito raso isso aqui. Ninguém vai botar fé nesse protocolo ativador cerebral, porque você não trouxe, você não agregou valor, você não fez fascinação, né? Gerar curiosidade com base nos benefícios do seu produto. Não tem nem nada que crie desejo suficiente para a pessoa acreditar que aquilo ali realmente é diferente de tudo e que vai entregar resultado. Aqui mostrar um depoimento. Acabei de te mostrar a dificuldade que o meu aluno superou, tal. Quero te falar algo de coração, que tem certo tipo de coisas que não damos muito valor quando vemos, mas quero te falar que pode ser a última vez que você irá ver esse vídeo. Nossa, isso aqui vai matar a oferta. É tipo assim, você está implorando para a pessoa comprar o produto, literalmente. E tem que ser o contrário. Galera, na oferta,
A sensação que você precisa causar não é você que está me fazendo o favor de comprar. Eu estou fazendo o favor de deixar você comprar. Essa é a sensação que você causa. E não ao contrário, né? E de toda forma, não vem agregando valor suficiente para gerar essa urgência, esse apelo urgente, né? Da pessoa dizer assim, pô, eu tenho que parar tudo que eu estou fazendo para comprar esse produto. Não está gerando esse apelo urgente, tá? E outra coisa também, tá muito obscuro o que é o produto, né? Ele fala ali, exercício e tal, mas tá muito obscuro, tá muito estranho. Não trouxe, ele não trouxe um contexto antes, explicando detalhadamente ali o mecanismo, o mecanismo do problema, nesse caso, como ele quis introduzir. Não trouxe argumentos nem contexto o suficiente para gerar essa sensação. Isso aqui é um problema grave. Missão pessoal, ajudar mais pessoas. Beleza, justificação e revelação do preço. Dificilmente alguém vai chegar nesse momento aqui da copy, né? Primeiro CTA, eu vi que ele faz, ó, ancoragem, né? Então, ele já fala o valor parcelado, que é interessante. Quase de graça, né? De 35 centavos por dia, quase de graça. Legal, gostei disso aqui. Primeiro CTA, show. Além dessa vaga especial que liberei, ele vai aqui falou dos bônus e tudo mais. Pô, bacana. Tá. Essa parte aqui da oferta, beleza. Tá tranquilo, né? Tá ok. Não tem como errar nessa parte, basicamente. Ele seguiu bem aqui a sequência, ela tá ok, tá? Na oferta. A sequência está ok. Eu não vou ver o conteúdo porque provavelmente vai ter aqueles mesmos problemas, né? Já tô bem cansado aqui. Mas... beleza, tem o segundo CTA. Aqui as duas escolhas. Top demais. E mais aqui. Fechou. Daria para botar até um FAQ aqui no final, né? Como ele mesmo colocou aqui. Galera, é o seguinte, vamos resumir aqui essa copy, tá? Principais problemas dessa copy. Primeiro, a linguagem tá muito estranha, tá difícil de ler. Vai ser complicado para o locutor narrar essa VSL, exatamente porque ele quebra a frase, no meio da frase, quebra e vai para outra linha, né? E ainda bota os 3 pontinhos. Esses 3 pontinhos aí dificulta ainda mais, né? Os 3 pontinhos é no final da frase. A frase completa. Tipo assim, ó. Lembro quando eu estava me matando de estudar antes de fazer a prova de um concurso público. 3 pontinhos. Aqui é onde entrariam os 3 pontinhos, né? Era o meu sonho conseguir passar. Mas nada entrava na minha mente. 3 pontinhos. E assim vai. Desse jeito que tá aqui, tá complicado demais de ler, de absorver o conteúdo. Tá muito, muito difícil. E vários outros problemas, né? Problema na história. A gente teve a história, ela vai e volta várias vezes, rodeia muito para chegar no ápice. E a história, ela não está envolvente, né? Não fala dos benefícios de forma clara, de forma objetiva. O mecanismo único é das partes mais importantes, está raso. Ele fala em 4 frases, ele explica o mecanismo do problema, que é uma das coisas mais importantes. Então, assim, tem problemas graves aqui nessa copy. E minha recomendação é, cara, refaz essa copy, reestrutura a história. Primeiro, reestrutura a linguagem que você usou, tá? Não é a linguagem de um juiz falando com concurseiros, tá? Concurseiro é acostumado a estudar com professores que são juízes. Ele sabe como é que é a linguagem ali do dia a dia desse público, né? Se você não tem essa expertise de gerar essa comunicação, então vai pro próximo nicho, cara. Copy é assim, tá? Eu já escrevi mais de, sei lá, 300 copies. E dessas 300 não foram 300 que rodaram, tá? Muita cópia eu fiz e ficou parada e depois eu perdi e nunca rodou. Então, copy é prática, tá? Isso aqui, você não...
não pense que essa cópia foi um desperdício de tempo. Essa cópia aqui, ela está te ajudando a ir para um próximo nível. E essa análise que eu fiz, eu acho que vai te ajudar a te forçar para ir para o próximo nível, né? Então, evita esses problemas aqui, desses 3 pontinhos no meio da frase. Isso aqui dificulta demais. O locutor para narrar vai ter muito problema. Se você colocar isso aqui numa voz de inteligência artificial, pior ainda, tá? Que é aí que vai quebrar muito o raciocínio ali. Então é isso, essas são minhas considerações. Na minha opinião, descarta essa cópia, faz uma nova com a linguagem adequada, detalha mais o benefício, gasta o seu tempo nas partes importantes, descrevendo o benefício de forma clara, falando bem do mecanismo único e tudo mais. Tá? Então precisa corrigir todos esses trechos aqui, para que daí sim você bota essa cópia para rodar. Beleza? Mas acredito que o ideal seria refazer essa cópia. Fechou? Então é isso, pessoal. Mais uma análise de cópia aí semanal. E é isso. Tamo junto. Até a próxima.